Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca.
Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemos. Levantemos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se, por favor, irmãos. Nós estamos vivendo este grande domingo que recorda a entrada de Jesus em Jerusalém. Por isso a paróquia sempre é chamada a ter somente uma procissão, como tivemos hoje pela manhã de toda a paróquia. Porém, a procissão de Ramos não é a festa principal deste domingo. Este domingo, desde o início da igreja, era celebrado como o Domingo da Paixão. Depois a liturgia foi se especializando, então tínhamos o primeiro domingo da Paixão, que era o domingo passado, e este domingo é chamado segundo domingo da Paixão, aquele que se aproxima mais da Páscoa. Porque os primeiros cristãos, eles não tinham a possibilidade de celebrar a Eucaristia publicamente. Claro, porque eles nem podiam dizer que eram cristãos. Andavam às escondidas, celebravam a Santa Missa nas catacumbas, nos túmulos dos mártires. O túmulo dos mártires era o altar da igreja. A cruz era desenhada na parede, não podiam fazer uma cruz como a belíssima cruz que nós temos na nossa igreja. Isso até o ano 313. Isso foram muitos anos, foram 3 séculos
de penúrias todos os dias, em que a igreja vivia escondida nas casas, a igreja doméstica. A igreja nasce assim, já nasce perseguida, como o seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que os cristãos, não podendo celebrar nos dias da Semana Santa, celebravam somente no domingo. Então celebravam a Páscoa no domingo, e no domingo anterior celebravam a Paixão, a Missa da Paixão. Nós vamos celebrar de novo a Paixão de Cristo na próxima sexta-feira, é chamada Sexta-feira Santa, mas é o único dia em que a igreja não celebra nenhum sacramento, a não ser em caso de emergência, o sacramento da penitência ou o sacramento da unção dos enfermos. Neste dia não é permitido levar a Eucaristia aos doentes, a não ser no caso de grande necessidade. Neste dia não há missa na Sexta-feira Santa. Hoje nós recordamos o Senhor que entra em Jerusalém aclamado, e a sua entrada triunfal em Jerusalém, que foi no domingo anterior à Páscoa, é já um prenúncio da sua paixão também. Jesus que é aclamado como rei, mas é um rei que vem montado num jumentinho, é um rei humilde, um rei pobre, um rei obediente. Aquele jumentinho vem amarrado, e é um animal um pouco rebelde, mas naquela situação ele está sendo obediente como o Cristo, que entra como um cordeiro, manso, humilde, na cidade, para ser entregue. E por que é que Jesus entra na cidade de Jerusalém, a cidade da paz? Ele que é aquele que vem trazer a nossa paz. Jesus entra com o triunfo da sua humildade em Jerusalém para nos salvar, meus irmãos. Ele entra porque nos ama imensamente. Ele entra em Jerusalém porque quer levar sobre si as nossas dores. Jesus está adentrando para nos dar a nossa fé. A nossa fé está baseada nesta cruz, na cruz do Senhor, na salvação que pode vir só dele. Muitos podem gostar de nós, até nos amarem, alguns, poucos, nos amam de verdade, mas somente nosso Senhor, só Ele pode nos dar esta grande prova de amor, que é nos dar a própria vida. E é uma vida que não é uma vida humana, que já seria muito alguém que desse a vida humana por nós, mas nosso Senhor Jesus, Ele é homem e Deus, Ele entrega tudo por nós. Assim como nós ouvimos na segunda leitura, a carta aos Filipenses, que vai nos dizer que Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. O Cristo se fez obediente ao Pai. Obediente não porque o Pai quisesse sangue inocente, não. O Pai queria a obediência humana. O Pai queria a salvação de todos nós. O Pai do céu enviou Jesus para isso, para nos dar esta salvação. E vejam, este salmo que nós rezamos é o Salmo 21, 22, geralmente nas nossas Bíblias é o 22, é um bom salmo para meditarmos todos os dias desta semana, para entrarmos na paixão, porque lá no tempo de Davi já se cantava a paixão de Jesus, que viria muitos milênios depois. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça, zombam do Senhor. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Desça da cruz, vão dizer a Jesus. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Os ossos de Jesus que ficaram aparentes, os seus ossos que não se quebraram, e assim por diante.
todo o salmo que aqui foi lido, foi rezado e cantado muito bem, somente em parte, mas nós podemos rezar todo ele, o Salmo 22, que vem antes daquele salmo do bom pastor. E Jesus é este bom pastor que vai atravessar o mar da vida e da morte para nos dar uma vida que é eterna. E é isso que nós vamos viver nesta semana, meus irmãos. Não percamos o foco desta grande semana. É chamada a grande semana para nós cristãos, para todos que levam o nome de cristãos, sobretudo para nós católicos, que vivemos desde o início isso com a nossa igreja. Esses dias que nós vamos viver, eles são intensos em celebrações, em símbolos, em ritos, em caminhadas, em procissões, em desgaste físico, mas para que a nossa alma repouse em Deus e para que a nossa fé cresça, para que nós tenhamos uma consciência plena de quem nós somos. Nós somos o povo resgatado por aquele que é chamado amor. Deus é amor, e o amor é quem nos resgata. Ele desce do céu para nos resgatar, para nos levar de volta ao paraíso que nós perdemos por nossa própria culpa, por sermos humanos e por termos as nossas culpas veniais ou mortais neste mundo, enquanto nascemos e morremos aqui nesta terra. O Senhor quer nos dar o fundamento da nossa fé. Vivamos com Jesus, não percamos esta oportunidade. Desde a quinta-feira à noite, façam um grande esforço para ir a esta missa que chamam de lava-pés, mas ela é a missa da ceia do Senhor. A ceia do Senhor que tem uma representação do lava-pés, mas a ceia do Senhor é a verdade da Eucaristia, do seu corpo, sangue, alma e divindade, feito homem vivo, Deus e homem para nós, o Senhor Jesus. Depois da ceia, ele vai ao horto e nós com ele vamos àquela vigília, vamos fazer a vigília na noite toda, depois da missa, até as 3 horas da sexta-feira. O que Pedro, Tiago e João não puderam fazer, pois preferiram dormir, preferiram descansar, preferiram ficar ali curtindo a sua tristeza, a sua depressão, a sua desilusão com Cristo. Mas nós não, nós temos a oportunidade de vigiar com Ele ao menos 1 hora. E então às 3 horas o Senhor será entregue na celebração da cruz. Na mesma hora em que Ele entrega a sua vida por nós, a hora da misericórdia, neste dia em que nós também começamos a novena da Divina Misericórdia, como nos pede Jesus, a Santa Faustina, a São João Paulo II. E então passaremos, depois desta celebração, um dia de sepulcro, um dia de solidão. É bom que nós vivamos esta solidão com Cristo. Vivamos o sepulcro, a morte do Senhor na sexta-feira toda. E o sábado também é um dia de sepulcro. Lembremos que neste dia só Nossa Senhora estava com a fé de pé. Toda a igreja estava duvidando da vida, da ressurreição. Toda a igreja chorava a morte de Jesus. Nós também, no sábado, todo o sábado, estamos no sepulcro, fechados na escuridão com Cristo, até que nós esperemos então que Ele ressuscite. Então no sábado à noite nós viveremos a grande vigília pascal, uma celebração um tanto longa, sim, longa como é a nossa vida, e precisamos muito ler, muito rezar para poder entender um pouquinho. 7 leituras, salmos, orações, o fogo novo, Cristo que adentra a igreja, o Círio Pascal, a igreja toda escura, e entra aquela única luz que é Jesus ressuscitado. Ele que clareia todas as trevas da nossa vida.
e depois celebrarmos a exaltação da ressurreição do Senhor, que é a Páscoa, o domingo da Páscoa. Por causa deste domingo é que nós temos todos os outros domingos. Domingo é chamado Dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscita neste dia, aparece neste dia. Jesus vai reunir a igreja neste dia, em Pentecostes, neste domingo. E nós também, todos os domingos, recordamos a ressurreição de nosso Senhor. Recordamos a vida que Jesus nos deu. Vivamos, meus irmãos, com intensidade estes dias, com a alegria de sermos de Cristo, para que Ele nos conduza à perfeição, à vida eterna. Louvado seja o Santíssimo Sacramento, para sempre seja louvado.